galera, cara, que raiva e que frustração, né? O Vasco hoje tinha tudo para ter feito uma goleada antológica contra a Chapecoense, porque o Vasco hoje amassou a Chapecoense. Não é nenhum exagero que hoje era jogo para 7-1, 5-1, 6-1. 4 gols de diferença hoje era pouco pro que o Vasco produziu. O Vasco hoje foi absurdamente incompetente para converter suas oportunidades. Felipe Coutinho perdeu gol, o Brenner perdeu gols no plural, gols inacreditáveis, a trave não deixou, o goleiro deles até que não foi tão efetivo assim, fez uma defesa que ia colar. A gente mesmo que teve uma grande defesa cara a cara com o Brenner, tem um chute de fora da área do Coutinho que eu tenho lá minhas dúvidas se aquela bola cairia no gol ou não, mas a maioria, teve uma que o Puma antes de fazer o gol com 9 do segundo tempo, com 6 minutos, um cruzamento do Thiago Mendes sozinho, ele chapa fraco, e aí dá tempo do goleiro se recuperar e fazer a defesa. Felipe Coutinho tem um lançamento do Thiago Mendes no fundo, o Puma rola pra ele de frente pro gol, ele fura. Tem uma jogada bonita na esquerda, o Nuno rola, dribla, rola pra trás pro Coutinho, o Coutinho dá um peteleco na mão do goleiro. Hoje era jogo pra golear, cara. E a gente sai com 1-1. E a galera que é membro do canal, mandou um abraço, que tá lá no grupo de WhatsApp, a gente tava conversando, tá a cara da merda. É a cara do Vasco tomar um gol aí daqui a pouco no final. Falta na entrada da área, o Jean Carlos começou a melhorar o time da Chapecoense. O Vasco começou já ali entre os 28 e 45, dá alguns espaços, e o Jean Carlos achando alguns lançamentos nas costas da zaga, que é um problema crônico desse time, e o Vasco dando sopa ao azar. E aí me vem um lance, uma falta aos 45 minutos do segundo tempo, uma falta, diga-se de passagem, longe, mas muito longe, inclusive que favorece mais aquele jogador, né, aquele jogador que tem uma batida mais forte. O Jean Carlos bate uma falta viajada, o Léo Jardim tá mal posicionado, ele tá muito aberto pro lado esquerdo da baliza dele, ele vai na bola, pula meio que antes, bota a mão de alface, espalma a bola pra dentro do gol, a bola pega na trave e cai dentro do gol. Parecendo aqueles goleirinhos, porra, bananado aí dos anos 80, 90, tampinha, pulava lento, sem explosão. O Léo Jardim foi responsável direto pelo gol que o Vasco tomou hoje. Ele falhou no lance, falhou feio. Era uma falta muito defensável para um goleiro do nível dele. E o Léo Jardim, ele tem um pouco disso. Ele faz jogos antológicos, como ele fez contra o Flamengo esse ano, e às vezes toma uns gols idiota igual esse aí. E aí, eu vou ser bem sincero com vocês, eu não consigo ser desonesto intelectualmente. Eu tô revoltado com esse empate hoje do jeito que foi. Mas dá pra falar que o Vasco hoje jogou mal? A gente vai falar hoje que o Vasco jogou mal, tá tudo uma merda, tá tudo errado. Hoje. Eu acho que o jogo de hoje, inclusive, é muito diferente do jogo do Madureira. O Vasco jogou contra o Madureira o suficiente pra ganhar. O que não quer dizer que ele jogou bem. Perdeu pênalti, botou bola na trave, o goleiro dos caras fez defesa, a gente podia e até merecia ter ganho o jogo, mas o Vasco não fez um bom jogo. Hoje não, cara. Que é uma coisa que foi muito positiva hoje e que eu não vi esse time do Vasco fazer há muito tempo, pressão pós-perda. A Chapecoense hoje não conseguia jogar, foi um amasso. O Vasco trabalhava a bola, rodava daqui e dali, cruzava, chutava a bola, batia, voltava, Chapecoense pegava a bola, vupo. Parecia adulto contra criança, a gente roubava a bola numa facilidade. O Barros e o Thiago Mendes comandando o meio campo, o Barros nas divididas, nas roubadas de bola, nas antecipações, e o Thiago Mendes distribuindo. Tanto é que o Thiago Mendes fez um jogaço que quando ele é substituído hoje com 30 minutos, a torcida começou a gritar Thiago, Thiago. O Andrés Gomes fez um belo jogo hoje de novo. Andrés Gomes, Thiago Mendes muito bem na partida, o Puma também fazendo um bom jogo, dando perigo o tempo inteiro no ataque. O Vasco não sofria. Não sofria. O Léo Jardim tava quase pedindo um iFood ali, vendo o jogo sentado ali, torcendo pros companheiros fazer os gols. Mas de maneira inacreditável, a Chapecoense teve duas
duas oportunidades no primeiro tempo. O primeiro tempo acabou 13-1, 15-1 em finalizações. Teve um momento no segundo tempo que estava 28 finalizações do Vasco. O Carvalheira teve uma oportunidade boa, o Thiago Mendes se embananou numa saída de bola ali, eles triangularam rapidinho, ele bateu na entrada da área e isolou. E teve uma jogada que o Thiago Mendes tomou um drible, o jogador foi pro fundo, cruzou, era um lance de perigo, tinha um jogador da Chape para fazer o gol, o Puma corta ali no segundo pau. Não chegou nem a terminar em finalização. Foi só isso. Segundo tempo, a primeira finalização da Chapecoense foi aos 28 minutos do segundo tempo. Um chute cruzado numa bola recuperada, esticada nas costas, o cara trouxe por dentro e bateu cruzado, passou até com algum perigo. Depois, 10 minutos depois, aos 38, o Garcês chutou a bola para fora, um contra-ataque num erro de uma perda de bola do Marino Rinestrosa. Só, e aí vem um gol, aos 45. A Chapecoense não fez nada. Nada. Era para você hoje ou amanhã, se você estiver vendo o pós-jogo já na sexta-feira, tá radiante, tirando onda. Pô, ontem eu contratei o Cuiabano e, caraca, meti 6 na Chapecoense, 5 na Chapecoense. E aí eu quero fazer uma grande pergunta para vocês também. Hoje é dia para se falar de Fernando Diniz? A culpa da não vitória do Vasco contra a Chapecoense é do Fernando Diniz? Hoje, diferente do que eu falei muito do jogo do Madureira e falei em outros jogos, eu acho que não, cara. Hoje eu acho que não. Hoje é conta dos jogadores. Jogadores que... O gol que o Brenner perde com 14 minutos do primeiro tempo é piada. Uma falta lateral, a bola no segundo pau, ele sozinho, ele perde o gol 2 vezes. Ele consegue acertar a trave, a bola volta nele e ele dá um peteleco em cima do goleiro. Vou até dar uma passadinha de pano, porque ele está chegando agora. E, de novo, acho até que ele nem deveria estar jogando. E o Rinestrosa muito menos. Esse aí já me irritou. Tanto hoje como no jogo do Madureira. Me irritou. Mas não dá para cobrar eles. E um grande exemplo disso é o Thiago Mendes. Thiago Mendes estava sendo tratado como cabeça de bagre, nego falando que ele tinha uma bunda do tamanho do não sei o que estava gordo, que estava isso, que estava aquilo, e sim, de fato, o início dele foi horroroso. Ele chegou a ficar mais de um mês sem sequer entrar em campo, andando, trotando, muito mal, porque, meu amigo, cobra. 2 anos nos Emirados Árabes igual o Coutinho ficou, cobra-se um preço. O Thiago Mendes, ele arrebentou contra o Inter, teve um jogo antes que ele entrou bem, e aí ele foi o melhor jogador do Vasco junto com o Andrés Gomes nas semifinais e finais. Bota até o Rayan atrás dos dois. O Thiago Mendes e o Andrés Gomes, pra mim, foram os 2 melhores jogadores do Vasco desses 4 últimos jogos da temporada, e ele volta o ano bem. Então eu tenho que botar um pouquinho a mão na consciência e entender que, calma, a gente tem que dar um pouquinho de tempo. O Rinestrosa perdeu a maior parte da pré-temporada do Atlético Nacional, que eu acho até um erro, tá? Cara, fechou mesmo? Pega a mala, viaja e vai embora. Não, ele liberou o jogador dos treinos, porque estava muito bem encaminhado já para ele se organizar para ir para Buenos Aires. Só que o negócio melou, o Vasco entrou no meio, aquela confusão toda, e ele perdeu. Lembrando que o calendário da Colômbia é igual ao nosso. Os jogadores estavam de férias e se representaram para treinar. A gente já está jogando o Campeonato Brasileiro agora em janeiro e ele perdeu boa parte dos treinos. Então não vou ser eu aqui covarde e falar, é um merda, com nem 2 jogos, né? Ele jogou um pedaço do jogo do Madureira e mais um pedacinho hoje, 15 minutos com os acréscimos 20, né? Que ele entrou ali com 30 na parada técnica. Então assim, vou pisar. E aí eu vou voltar num comentário que eu fiz do porquê que eu não queria que o Rayan saísse agora. Se o Rayan está no Vasco agora, a gente teria um homem-gol, a gente estaria entregando até mais, porque o Rayan é um absurdo. O jogo de hoje, do jeito que foi, vocês têm dúvida que o Rayan não tinha feito uns 2, 3 gols? Pelo menos uns 2? E daria tempo pro Brenner se readaptar ao Brasil, treinar com calma, conhecer os companheiros, entender a metodologia do Diniz. Aí ele entrando, um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Agora não. Ele começa um jogo teste ali com o Madureira. Eu achei que ele ia começar o jogo hoje com o David e acho que era o mais prudente. E aí, no segundo tempo, o adversário mais cansado botava ali botava o Brenner para jogar. Ele já começou com o Brenner. E olha, o Brenner não pode reclamar de oportunidade, porque hoje ele perdeu. Mas eu acho que é aquilo do cara que tá sem ritmo, não joga desde novembro.
Daqui a pouco ele vai engrenar, vai entrar em forma e não vai dar essas bobeiras. Mas não justifica. O gol que ele perde cara a cara com o goleiro, cara, ali não tem forma. A questão de tu ser um peladeiro profissional, se sai cara a cara com o goleiro sem estar acossado nem nada, pô, era só tirar. Ele tirou pouco do goleiro, o cara faz a defesa com o pé, pô. E outra, a gente ainda é azarado barra garfado, porque teve um pênalti pro Vasco no segundo tempo, porque a bola pega primeiro na barriga do cara, verdade, para depois pegar no braço. Só que quando ele dá o carrinho, ele não dá o carrinho com o braço colado nem com o braço para trás. Ele vai dar o carrinho com o braço aqui, ó. Não tava junto com o corpo, o braço dele tava aberto, e ele entra de carrinho com o braço aqui assim, ó. Aí a bola pega na barriga dele, se o braço dele tá colado, essa bola passava. No máximo ia pegar com o braço colado junto ao tronco. Mas não, o braço dele tava aqui. Ainda que essa bola tenha pego primeiro na barriga, e tinha uma regra, né, que se pega primeiro no corpo e depois no braço, vale o primeiro toque, só que ele já entra abrindo o espaço corporal dele, dando um carrinho com o braço aberto. O VAR não chamou, entendeu que o Wilton estava em campo, não era um lance, era um lance interpretativo, ficou por isso mesmo. E o lance do gol anulado do Brenner, para mim não foi nada. O Piton cruza, alguém cabeceia a bola para dentro da área e o Nuno, ele dá um passo para frente e para. O goleiro da Chapecoense, que vai na direção dele, o zagueiro da Chape cola no Nuno, o Nuno fica parado porque o cara meio que trava nele ali para não deixar ele subir, o Nuno nem vai na bola, ele fica assim, ó, o goleiro vem, tromba nele e cai, pô, a bola sobra pro Brenner e o juiz anula o gol. Não teve VAR, não teve porcaria nenhuma, eu não tô nem chorando esses lances aqui, tô comentando, porque o Vasco tinha obrigação de ter ganho por outros meios, mas até isso no jogo de hoje teve. E aí eu queria pegar a prancheta para mostrar uma coisa nova que eu vi no jogo hoje. Só antes, rapidinho, lembrar vocês que a Golcase é a nossa parceira aqui no canal Futebolaço. Capinha de celular, comprou uma, a segunda sai de graça. Tem nossos copos térmicos, você pode inclusive, ó, personalizar com o nome e número, tá? Copo aí de 500 ml térmico, sua bebida fica geladinha. Eu mostro um pouco para vocês, mas ó, essa mochila eu uso direto, inclusive é a que eu levo lá pro correio, uma mochila incrível. Tem essa estampa com a Cruz de Malta, tem a estampa dela também com o escudo do Vasco. Tem muita coisa legal. Garrafa, tem uma infinidade muito grande. Flip Pro 750ml, Fresh de 650ml e 950. E tem nossa garrafa mais barata de entrada de 500ml, tá? E a galera também que gosta, copo de 1 litro, 120, copo Life com tampa e canudo. Olha que maravilha. Golcase, parceira do canal Futebolaço, você pode ir no QR Code da tela ou no link da descrição. Só não esqueça de usar o cupom GOVASCO para ganhar um desconto no seu carrinho. Compras acima de R$200, você parcela em 3 vezes sem juros. Lembrando, galera, são produtos oficiais e licenciados, 1% da compra vai direto para os cofres do Vasco. Detalhe, não é só futebol, tem DC, tem Marvel, tem Naruto, tem Stranger Things, tem Ayrton Senna, tem outros clubes do futebol brasileiro. Com certeza alguma coisa vai te agradar. Golcase, parceira do canal Futebolaço. Cara, queria mostrar um negócio interessante que o Diniz fez hoje na criação. Uma coisa me irrita é que os zagueiros do Vasco acabam virando uma espécie de lateral e eles entram muito aqui, né? O time vai ganhando terreno. Vou mostrar uma inversão que ele fez hoje aqui entre o Piton e o Andrés Gomes. Já pela direita não, era o Puma que estava aberto e o Nuno que vinha por dentro, mas com liberdade para cair para esse lado aqui, tá? Aí, o que ele fazia? Ele tinha o Thiago Mendes começando o jogo e ele fazia uma saída de 3. Ele abriu o Renan aqui, o Cuesta aqui, inclusive várias vezes você viu o Cuesta aqui como lateral, cruzando essa bola na área. O que essa saída do Diniz me incomoda é que muitas das vezes se você perder essa bola rápido e tiver uma transição e tiver um jogador aberto aqui, o zagueiro toma a bola nas costas, o volante fica meio vendido. Só que a Chapecoense hoje, cara, ela não levava perigo nenhum. Aí a saída dele tava assim, ó, Cuesta, Renan, Thiago Mendes. Aí o Barros ficava um pouquinho na frente aqui do Thiago Mendes. Aí o que ele fazia? Na esquerda ele abria o campo com o Andrés Gomes, na direita ele abria o campo com o Puma, ele tinha o Brenner na área e esses 3 jogadores aqui, eles eram responsáveis para conectar a última linha. O Piton vinha aberto, perdão, por dentro, quem fazia amplitude era o Andrés Gomes, o Piton ficava aqui, o Coutinho colava do lado do Piton e o Nuno do lado aqui do Brenner. Então quando o Vasco chegava na linha de fundo, era isso aqui, ó.
você tinha 4 jogadores pisando a área, às vezes até 5, porque esse cruzamento entrava do Puma, os jogadores todos acompanhavam aqui. Quando o cruzamento era do Andrés Gomes, aí você tinha essa galera com o Puma entrando. Inclusive teve um lance que os 2 laterais do Vasco participam. É um cruzamento, se eu não me engano, do Cuesta, o Puma raspa de cabeça e o Piton na pequena área, ainda tem esse lance, sozinho ele chuta por cima. Os 2 laterais do Vasco estão pisando dentro da área, um dá assistência e o outro chuta pro gol e perde outro gol inacreditável. Depois o Diniz mudou, ele começou a fazer uma saída de 4, lá ele, né, só que com os 2 volantes fazendo o centro do campo e o Robert Renan e o Cuesta pelos lados. Isso já confesso que me incomodou. Ele inverteu, né? Os volantes por dentro, os zagueiros abertos e os laterais indo embora. Então o Diniz variou, ele saiu com linha de 3, ele saiu com linha de 4, ele deu várias opções e mecanismos para o time jogar. Eu acho que o erro do Diniz, para mim, e isso tá me irritando assim num nível absurdo, é a subserviência dele com o Felipe Coutinho. O Coutinho nem fez um jogo hoje ruim, poderia ter sido mais efetivo, deu um pouco de azar em algumas jogadas, ele poderia ter terminado o jogo com uma assistência para o Nuno, que o Nuno perdeu, ele teve alguns lances importantes dele ali, né, assistência para um para outro, finalização dele, falta que desvia e pega na trave, chute dele no cantinho que o goleiro defende, ele até participou. Eu ainda acho muito longe daquele jogador que é o 10 do time, que bota a bola debaixo do braço e resolve. Eu acho que o jogador que desequilibra no time do Vasco é o Andrés Gomes, não é o Coutinho, tá? Mas no segundo tempo, cara, é de lei, ele cai. Ele não aguenta jogar em alto nível 90 minutos. Ele joga 60 minutos em alto nível e olhe lá, tô sendo camarada. E a gente tem um jogador que vem apresentando bons jogos contra times pequenos. Contra o Madureira e contra o Boa Vista, o Rojas comeu a bola. Aí hoje eu tenho um jogo de Série A com um adversário com a bunda na parede, inofensivo. O meu meia já tá cansado. Pô, eu quero ver se o Rojas é essa Coca-Cola toda mesmo no Brasileiro. Uma coisa é o Madureira Boa Vista. A Chape, o caminho natural é brigar contra a queda, mas é um time num nível muito superior a times de campeonato estadual, venhamos e convenhamos. E hoje eu queria ver o Rojas. E aí dá 5, 10, 15, 20 e o Rojas não entra. Por fim eu falei, cara, ele vai botar o Rojas só na parada técnica com 30. Aí a câmera foca os 2 primeiros jogadores que ele chama, Marino Rinestrosa e o Rojas. O Coutinho já caiu uma chuva danada. Teve um momento no segundo tempo que eu falei, o São Januário vai virar uma piscina. A sorte que caiu uma chuva louca e logo depois parou. Se mantém aquela batida, ia ficar igual o jogo do Inter, porque a chuva foi de maluco e muito tempo. Mas graças a Deus depois parou, a drenagem sustentou e voltou. E tava cansado. Aí, do nada, tá tendo a roda de bobinho, né? O Diniz dando as instruções e o Coutinho tá fora da roda. Eu falei, o Coutinho já tá até fora da roda porque ele sabe que ele vai sair. Passa um tempo, o Diniz dá a instrução pra lá e pra cá, daqui a pouco a câmera foca numa conversa até meio acalorada entre o Coutinho e o Diniz. E eu acho que o Coutinho falou, não, professor, não me tira não, eu quero ficar. Talvez naquela de, pô, o jogo tá teta, eu quero fazer um golzinho aqui e tal, tá fácil. E tava fácil mesmo o jogo. Tava legal de jogar o Vasco com a bola o tempo todo, correndo um pouco atrás do adversário. E aí ele, cara, tô jogando já de meia bomba aqui, mas quero ficar. E aí o que o Diniz faz? Beleza, Coutinho, fica. Ele manda o Rojas de volta pro banco, passa 10 minutos, o jogo cai, inclusive, não acontece nada. O Vasco até os 25 amassou a Chape, teve o lance de possível pênalti do Piton com 4, o Puma perde um gol sozinho em 6, o Piton depois tem uma bola que é um lançamento do Thiago Mendes, ele domina, ia fazendo o gol, a bola já tinha passado pelo goleiro, o zagueiro tira em cima da linha, depois com 9 sai o gol do Puma, com 14 o Brenner perde um gol inacreditável, com 15 o Coutinho tem um chute de fora da área após uma arrancada do Thiago Mendes que dribla 2 e ele dá um peteleco. Com 23, o Brenner sozinho. Tem um lance ali do Nuno com o Andrés Gomes, uma roubada de bola do Barros, que o Barros até dá um carrinho. A gente não faz o gol. E aí o Coutinho já sem goleiro, tem esse lance, né, que os caras batem cabeça, e aí o Coutinho tenta encobrir o goleiro, o zagueirão corta. Era um massacre. Era um massacre. E o jogo cai. O Rojas entra com 40 minutos,
O Coutinho não pegou na bola porque o jogo caiu. A pressão do Vasco talvez tenha também diminuído porque algumas peças foram cansando. Você também perdeu entrosamento porque foram feitas 3 substituições numa porrada só. E aí ele bota o Rojas com 40 minutos. O Rojas jogou 10 minutos. Pô, é sério, Diniz? Isso tá me irritando. Eu acho que o Coutinho não tem feito muita coisa para merecer a titularidade. Ao mesmo tempo, eu acho que é muito precoce você já dar a titularidade pro Rojas, que são poucos jogos e jogos contra times pequenos. Eu acho que ele tem que ganhar mais rodagem e merecer mais ganhar a vaga. Acho que o Coutinho tem que continuar como titular ainda. Mas, pô, entre uma coisa e a outra tem um espaço. Pô, eu pegar um jogo desse e botar o Rojas, porra, aos 40 minutos... Aí ele começa o jogo contra o Mirassol fora de casa com os 3. Um passando por cima do outro, se embolando. E num jogo que era mais físico, né? Rojas, Coutinho, Nuno, todo mundo junto. Aí hoje que tava um jogo à feição pro cara jogar, ele não bota. A crítica que eu faço ao Diniz hoje foi essa questão aí com o Coutinho. De resto, eu acho que ele trabalhou bem, cara. E aí a gente tem que saber separar a responsabilidade do treinador e a responsabilidade dos jogadores. Então, para mim, hoje o Léo Jardim falhou muito feio no lance do gol da Chapecoense e os jogadores hoje foram incompetentes para aproveitar as oportunidades. Então, teve repertório, teve saída com linha de 3, saída com linha de 4, teve jogador trocando de posição. Eu acho que ele orientou e trabalhou bem o time e o time foi. Agora, tá faltando um Ryan. Tá faltando o cara que faz o gol. Esse cara pode vir a ser o Brenner daqui mais um tempinho e pode ser o Spinelli, que vai chegar ainda e tal, vai passar o mesmo processo do Brenner aí. Então eu acho que a gente não tem que esfolar o Brenner agora, também não devemos esfolar o Spinelli se ele chegar e não entregar logo de cara. Agora, o Rinestrosa, pra mim, tá um pouquinho no mundo da lua. Tá muito mal fisicamente. Inclusive, ele perde a bola quando perde, volta trotando. Corre até uma certa altura, quando a bola chega próximo do gol, ele abandona a jogada, tentando inversão de bola, errando. Ele fez uma partida hoje desastrosa. Mas eu vou dar um colher de chá, porque eu acho que a gente tem que dar um tempo para os caras se acostumarem com o futebol brasileiro um pouquinho, tá? Mas a sensação que eu fico hoje é horrível, daquela coisa de, pô, cara, um jogo na mão, o Vasco fez um bom jogo, a gente podia, pô, ir pro jogo do Botafogo mais tranquilo. Aí olha a merda. Tu vai ter que jogar com o Botafogo já classificado, sem pressão, mas que tomou uma porrada do Grêmio agora de 5. De repente vai querer ganhar um clássico aí, ou pelo menos não perder o clássico, para tentar dar uma amenizada, porque eles estão com uma bomba fora de campo aí com essa situação do John Textor, e vitória no clássico dá uma mascarada na parada. E o Vasco, dependendo de vencer seu jogo ou contar com o Flamengo. Flamengo aí que não tá ganhando de ninguém. Não é possível que o Flamengo não vai ganhar o Sampaio Corrêa no Maracanã, mas sei lá. Os caras só ganharam do Vasco. Perderam pro Fluminense, perderam pro São Paulo, empataram com o Inter. Teve mais um jogo, tá faltando algum jogo aqui. E perderam pro Corinthians a final. Eles só ganharam do Vasco, tá? Então, assim, a gente vai com essa pressão. Aí tu não ganha do Botafogo. Cara, é clássico. Perder pro Botafogo não é nenhum absurdo, não. O Botafogo meteu 4 no Cruzeiro, ganhou ou perdeu do Fluminense? Acho que perdeu o Fluminense. Mas é clássico, pode dar qualquer coisa. E aí a gente fica de fora. O Flamengo dá uma rateada aí, Sampaio Corrêa ganha no Flamengo de uma maluquice. Ó a merda, jogando quadrangular do rebaixamento, já aí, pô, em fevereiro. Então, cara, a gente, com essas situações, com essas casquinhas de banana, a gente vai se complicando à toa, trazendo uma pressão no momento que não era para ter pressão, porque é muito começo de ano. E jogadores fora de forma, chegando num clube novo, já tendo que dar um retorno imediato. Por isso que eu acho que a negociação do Ryan agora foi ruim, porque o Ryan ia entregar esses pontos pra gente e ele ia ser muito da solidez para esses atacantes de frente ter uma tranquilidade. Agora não, irmão. O David, que tá mais tempo, tem que resolver alguma coisa. O Andrés Gomes, que é um cara mais assistente do que de fazer gol. E hoje, de novo, mais uma assistência dele. E poderia ter dado outras que os companheiros não aproveitaram. Mas o Coutinho não vive um bom momento para fazer gol. O Nuno até fez muito gol no passado, mas hoje jogou bem até. Mas venha do momento aí não muito legal. Quem que vai fazer os gols? Quem tá fazendo os gols do Vasco, por incrível que pareça, é o Puma. O artilheiro do Vasco em 2026 é o Puma Rodrigues, lateral direito. Meteu 2 gols no Boa Vista, meteu um gol hoje.
E podia ter 4 gols se não perde o pênalti contra o Madureira, tá? Então é complicado, não dá para pedir paciência pro torcedor do Vasco, porque é a soma do pacote, né? É o combo Vasco da Gama de muitos anos, mas eu acho que a gente tem tudo para ter uma temporada brilhante. A janela de transferências do Vasco é excelente, talvez seja a melhor janela dos clubes brasileiros até aqui, a do Vasco, mas a gente precisa botar ponto na sacola, cara. Tem períodos que o Diniz trabalha muito mal e hoje até, quando o time dele jogou bem, não consegue pontuar, cara. E lembrou até um pouco aquele Vasco antes dos reforços que jogava bem todo jogo e não ganhava, tá? E de novo, de maneira inacreditável, um gol no final do jogo, lembra o jogo do Ceará? Passou esse filme hoje na cabeça. Ô clubezinho azarado, mano, Deus me livre.